Olá, meus queridos! Hoje nós estamos aqui para mais um videozinho para correção da revisão, o último desse ano. Que beleza, hein, pessoal? Espero que vocês estudem bastante para essa prova, para a gente fechar o ano com chave de ouro. Vamos lá! Lembrando que nessa prova nós temos um pouquinho de matéria do primeiro trimestre, um pouquinho de matéria do segundo trimestre e um pouquinho de matéria do terceiro trimestre, né? A maior parte do terceiro trimestre. Então, nós estudaremos aqui o capítulo 3 do primeiro trimestre, o capítulo 8 do segundo trimestre e os capítulos 13 e 14 do terceiro trimestre. Então, vamos que vamos, e é isso aí. A primeira questão, ela nos diz o seguinte: um automóvel possui uma velocidade constante de v igual a 20 metros por segundo. Então, vamos lembrar, sempre sublinhando os dados importantes. Ao avistar um semáforo vermelho à sua frente, o motorista freia o carro, imprimindo uma aceleração de menos 2 metros por segundo. Então, a aceleração dele é menos 2 metros por segundo. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é para esse sinal de menos. Esse menos está aqui porque o carro está freando, ele está diminuindo sua velocidade. Então, essa aceleração deve ser negativa. Em muitas questões de física, esse sinal negativo não vem aqui explícito. Você que tem que se ligar e colocar ele. A questão geralmente só fala: um carro está freando com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Aí você que deve se ligar e pensar assim: a velocidade dele está diminuindo, então a aceleração é negativa. Aqui a questão foi boazinha e já colocou o sinal de negativo para vocês. Então vamos lá. A distância mínima necessária para o automóvel parar em metros é igual a. Então a gente quer saber, poxa, ele viu o semáforo, começou a frear com a determinada aceleração. O quanto ele vai andar até ele conseguir parar? Ah, legal. Eu tenho que a velocidade inicial dele é 20 metros por segundo. Eu tenho que a aceleração dele é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui tem outra coisa que deve vir da nossa interpretação. Aqui diz, ó, o automóvel, aqui, a distância necessária para o automóvel parar. Se o automóvel parou, a velocidade dele no final é zero. Então, a velocidade final dele é 0 metros por segundo. E eu quero descobrir o deslocamento. Aqui a gente deve observar, poxa, eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a velocidade final, tenho a aceleração e quero descobrir o deslocamento. Qual é a equação que vai melhor se aplicar aqui? A equação de Torricelli. Lembra? Se eu não tenho tempo, eu uso a equação de Torricelli, que é a seguinte: a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Quem é a minha velocidade final? Zero. Então, aqui eu tenho zero ao quadrado. Quem é a minha velocidade inicial? 20. Então, aqui eu tenho 20 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que é menos 2 metros por segundo ao quadrado. E o ΔS, que é o deslocamento, é quem eu quero descobrir. 0 ao quadrado é zero, 20 ao quadrado é 400. E botei aqui um sinal de igual. 2 vezes menos 2 é menos 4, ΔS. Eu quero descobrir esse ΔS, então vou passar ele lá para o outro lado da minha igualdade. Ele estava negativo, então ele fica positivo. Eu vou ter que 4 ΔS é igual a 400. Então, ΔS é igual a 400 dividido por 4. Isso é igual a 100. 100 o quê? Metros, ó. Minha velocidade está em metros por segundo, aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, esse deslocamento é de 100 metros, que é a nossa letra E. Então, esse carro, ele avistou o semáforo, ele começou a frear, mas ele só parou 100 metros depois, ok? Vamos lá para a próxima questão. Gente, essa questão é muito interessante. Vamos lá. Vinícius observa duas crianças, Caio e João, empurrando uma caixa de brinquedos.
Relembrando a aula de ciências que teve pela manhã, ele observou o deslocamento da caixa e faz um desenho, representando as forças envolvidas nesse processo conforme a figura. Então, ó, Caio está fazendo aqui uma força para a direita e João está aqui fazendo uma força para a esquerda. Considerando que a caixa esteja submetida a duas forças horizontais, nos sentidos representados na figura, de intensidade F1 igual a 100 newtons, então essa força aqui que o Caio faz, ela vale 100 newtons, e essa força que o João faz vale 75 newtons. Beleza. Ficou pensando em como poderia evitar o deslocamento da caixa, fazendo com que ela ficasse em equilíbrio, parada. Legal. Vamos analisar essa situação. Aqui, Caio está fazendo uma força de 100 newtons para a direita. João está fazendo uma força de 75 newtons para a esquerda. Se o Caio é o que está fazendo a maior força, e a maior força é para a direita, quer dizer que a minha caixa vai se mover para a direita. Ela vai acelerar para a direita. Maneiro. Só que o que acontece? O Vinícius, que é quem está observando essa situação, ele quer saber o que eu teria que fazer para essa caixa ficar parada e não andar para a direita. O que eu tenho que fazer para essa caixa ficar parada? Lembra que para a caixa ficar parada, a gente sabe que para o corpo ficar em repouso, a força resultante sobre ele tem que ser zero. Porque se a força resultante é zero, quer dizer que ele não vai ter aceleração. Isso pode dizer, né, que ele vai estar em movimento uniforme ou parado. Aqui no nosso caso, a gente quer usar essa premissa para que a caixinha esteja parada. Então, a gente sabe que aqui a força resultante tem que ser zero. Como que a força resultante é zero? A gente já viu isso algumas vezes, que a minha força resultante vai ser zero quando as forças são iguais. Se aqui o Caio está fazendo 100 newtons, aqui o João tinha que estar fazendo 100 newtons também. Porque quando eu fosse analisar a força resultante nesse bloco, ia dar zero. Pensem comigo. A gente sabe que quando a gente vai ver a força resultante, eu vou ver a soma dos vetores. Eu tenho aqui um vetor que está para a direita e tenho aqui, estou representando eles um pouquinho maiores, um vetor que está para a esquerda. Aqui eu tenho dois vetores que eles estão com a mesma direção e em sentidos opostos. Então, como que eu vejo o vetor resultante? Através da subtração. Então, aqui, o meu vetor resultante, que é a minha força resultante, vai ser o vetor, vou botar aqui, da força 1 menos a força 2. Se a força 1 vale 100 e a força 2 também vale 100, a minha força resultante é zero. Legal. Então, o que eu preciso fazer para esse bloquinho ficar parado é fazer essa força de 75 newtons virar uma força de 100 newtons. E como que eu vou fazer isso? Eu preciso que alguém, alguma outra pessoa, faça uma força aqui junto ao João. E essa força tem que somar junto com a força que o João faz. E elas duas juntas têm que dar quanto? 100 newtons. Entendi, professora. De 75 para 100, faltam quantos? 25 newtons. Então, aqui, se alguém faz uma força de 25 newtons aqui junto ao João, eu vou ter aqui uma força de 100 newtons. Eu vou ter para cá uma força de 100 newtons. E quando eu for ver a força resultante, a minha força resultante vai ser zero. Então, ó, a gente já matou a charada. Vamos lá. Concluiu, então, que, para que isso ocorra, outra criança deve exercer uma força de intensidade igual a 25 newtons junto com o João. Olha só, por que essa força tem que ser junto com o João? Porque o João é quem está com a força menor.
Então, alguém tem que somar a ele para que aqui nesse lado eu tenha uma força de 100 newtons para a esquerda. Então, aqui seria uma outra criança, deve fazer uma força de 25 newtons junto com o João. Agora vamos para a questão 3. Vamos ler aqui o textinho. Os centros urbanos possuem um problema crônico de aquecimento, denominado ilha de calor. A cor cinza do concreto e a cor vermelha das telhas de barro nos telhados contribuem para esse fenômeno. O adensamento de edificações em uma cidade implica diretamente no aquecimento. Isso acarreta desperdício de energia devido ao uso de ar-condicionados e ventiladores. Um estudo realizado por uma ONG aponta que é possível diminuir a temperatura do interior das construções. Para tanto, sugere que todas as edificações pintem seus telhados de cor branca, integrando a campanha chamada 1 degree less, 1 grau a menos. Isso aqui é interessante. Vamos lembrar que quando a gente estudou as cores, a gente viu que as cores são luz, e essa luz ela transporta uma certa quantidade de energia. Isso é importante a gente lembrar aqui. Vamos lá. A questão 3, ela diz o seguinte: para justificar a cor proposta pela ONG, o argumento físico é de que a maioria das ondas incidentes presentes na luz branca são. Antes de ler as opções, vamos lembrar aqui que quando a gente enxerga um objeto na cor branca, a gente sabe que ali está vindo a luz do sol, um raio de luz do sol. Ele é um raio de luz branca. Ele incide sobre uma superfície. A cor que a gente enxerga é a cor que aquela superfície está refletindo para os nossos olhos. Então, parte das frequências ali ligadas às cores é absorvida pelo objeto e parte é refletida. Aqui ele reflete a cor que a gente enxerga. Exemplo, aqui eu tenho minha borrachinha que ela é verde. Por que eu estou vendo ela verde? Porque tem uma luz branca que está incidindo sobre ela. Vamos lembrar que a luz branca ela é uma mistura de todas as cores. Todas as cores que não são verde, esse plástico aqui está absorvendo. O verde é a única cor que ele não absorve, então ele reflete. Então é a cor que eu estou enxergando. Beleza. Aí vem uma coisa interessante. A cor branca, como ela é uma mistura de todas as cores, então um objeto que é branco quer dizer que ele reflete todas as cores. Então ele não absorve luz. Se ele não está absorvendo a luz, quer dizer que ele vai esquentar menos, porque ele está absorvendo menos energia. Vamos lembrar que a luz ela transporta uma certa quantidade de energia. Então, quanto mais luz um objeto absorve, mais sua temperatura vai aumentar. É por isso que quando a gente sai num dia quente com uma camisa preta, a gente sente mais calor. Por quê? Porque a cor preta, ela absorve todas as frequências de luz e ela não reflete nenhuma. Se ela não reflete nenhuma, toda aquela energia foi absorvida pelo objeto. Como a gente vai absorver uma certa quantidade de energia, a gente vai sentir nossa temperatura aumentando. Então aqui, por que é interessante pintar os telhados de branco? Porque esses telhados vão refletir todas as cores, vão refletir toda aquela luz. Então, eles vão absorver menos energia, então a temperatura deles vai aumentar menos. Então, aqui, por que a maioria das ondas incidentes presentes na luz branca são absorvidas pela tinta branca? Não. A luz branca, ela vai ser refletida ali pela tinta branca. Então, ela é refletida pela tinta branca? Sim. Refletida pela tinta branca? Sim. Refratada pela tinta branca? Não. Vamos lembrar que refração é quando a luz muda de meio. Refratada? Não. Então, sobrou aqui pra gente a B e a C. As duas dizem que a luz branca é refletida pela tinta branca. Verdade. Vamos ver o resto. Na B diz:
sendo mantida a energia no telhado. Não, lembra que quando a luz é refletida, essa energia está saindo do telhado, ela não é absorvida. Então, ó, está fora. Aqui, o que a letra C nos diz? Vamos ver, né? Vamos confirmar. Refletida pela tinta branca, né? A luz branca é refletida pela tinta branca, sendo devolvida a energia para o exterior da construção. Perfeito. Letra C é a nossa opção. Vamos agora para a questão 4. Associe a coluna 1, afirmação, com a coluna 2, lei da física. Legal, vamos lá. Quando um garoto joga um carrinho para que ele se desloque pelo chão, faz com que este adquira uma aceleração. Qual é a lei da física que nos diz que quando uma força resultante diferente de zero é aplicada sobre um corpo, esse corpo acelera? O que nos diz isso é a segunda lei de Newton. Então, vamos associar aqui a primeira afirmação com a segunda lei de Newton. Vamos ver aqui a segunda afirmação. Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. Legal. Lembra que quando a gente faz uma força sobre um corpo, esse corpo também faz uma força na gente. Aqui existe um para ação e reação. Eu faço uma força de reação num objeto, de ação num objeto, e esse objeto faz uma força de reação em mim, a partir dessa nossa interação. E qual é a lei de Newton que nos diz isso? Que quando eu faço uma força sobre um corpo, esse corpo faz uma força sobre mim. O que nos diz isso é a terceira lei de Newton. Então, a segunda afirmação está ligada com a terceira lei de Newton. Vamos ver agora a terceira afirmação. Um garoto andando com um skate, quando o skate bate numa pedra. O garoto é então lançado para frente. Vamos lá, isso aqui está ligado com a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que diz que o nosso corpo ele tem essa dificuldade de mudar o seu movimento. E vamos lembrar que a inércia também está ligado com a massa. Então, isso faz com que seja mais fácil ou mais difícil mudar o seu movimento. Então, aqui no caso do garoto, quando ele bateu na pedra, o que aconteceu com o skate? O skate parou, mas ele quis continuar o seu movimento. Ele tem essa dificuldade de mudar o seu movimento, né? Até que uma força resultante diferente de zero haja sobre ele. Então, essa terceira afirmação está ligada com a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Então, qual é a afirmação que diz que a ordem correta é 2, 3, 1? A letra D. Então, aqui no número 4, nosso gabarito é a letra D. Vamos agora para a questão 5. A força de reação normal é uma força que surge quando existe contato entre o corpo e uma superfície, sendo definida como uma força de reação da superfície sobre a compressão que o corpo exerce sobre esta superfície. Beleza, isso a gente viu nas últimas semanas, que a normal é uma reação à compressão que o corpo faz sobre a superfície. Aqui nesse texto ele chama de força-reação normal. Durante os nossos estudos a gente só chamou de força normal, ok? Mas é a mesma coisa. Abaixo temos 4 situações com os respectivos diagramas de forças. Analise a representação da força de reação normal em cada uma das situações. Vamos ver então aqui, pessoal, isso aqui a gente estudou bastante durante as últimas semanas. Então, vamos ver qual que está certo. Aqui, vamos lembrar que a normal, ela é sempre contrária à compressão aqui que o objeto faz sobre a superfície. Então, esse objeto está aqui em cima. Ele comprime a mesinha, né? Aqui, essa tábua, sei lá, aqui para baixo. Então, a normal, ela vai estar aqui no sentido contrário e ela realiza 90 graus com a superfície. Então, aqui a número 1 está correta. Vou botar aqui um C de correto. Aqui na questão 2, a superfície está bem aqui e o corpo está com esse contato. Tem uma força agindo sobre a caixinha, comprimindo ela contra a superfície,
Então, a normal ela vai agir no contrário dessa força que está comprimindo a superfície e ela vai realizar 90 graus com a superfície. Então, a número 2 também está correta. Aqui no número 3 é uma situação diferente, mas é interessante analisar. Ó. Aqui está a superfície, o objeto ele está comprimindo a superfície aqui nessa direção e sentido. E a normal, então, deve estar contrária a essa força de compressão e realizando 90 graus com a superfície. Então, a normal deveria estar para cá, ó, realizando 90 graus com a superfície. Essa normal que está sendo representada aqui, ela não realiza 90 graus com a superfície. Eu até apaguei aqui o desenho que eu tinha feito para a gente analisar melhor. Olha só, eu tenho a normal aqui e a superfície aqui. Esse ângulo que a normal está fazendo com a superfície não é de 90 graus. Então, ela está representada de maneira errada. A normal deve ser representada de uma maneira, ó, que realize 90 graus com a superfície. Então, a minha normal deveria estar aqui, nessa direção e sentido. Então, essa aqui está errada. Vamos lá. Agora, a quarta imagem, ela nos diz o seguinte. Tem uma força sendo aplicada nessa direção e sentido que comprime o objeto contra a parede. Se essa força de compressão está agindo para cá, então quer dizer que a minha normal deve agir para cá, no sentido direção contrária, e a minha normal deve estar realizando 90 graus com a superfície. Aqui a normal realiza 90 graus com a superfície, então essa opção também está correta. Então aqui a opção que a gente deve marcar é aquela que diz que a 1, a 2 e a 4 estão corretas. Aqui, as opções estão numa página separada, mas vamos lembrar. A gente tem que marcar as opções que diz que a força normal está corretamente representada na opção 1, 2 e 4. Então, de cara aqui, já é a letra A. Vamos aqui para o número 6, que eu já deixei escrita para não perder tempo. A questão 6 pergunta o seguinte: qual a diferença entre uma onda eletromagnética e uma onda mecânica? Isso aqui a gente viu lá no capítulo 3. Vamos lembrar que onda é uma perturbação que ela se propaga por um meio ou no vácuo. E o que é essa propagação de uma perturbação? É energia. A onda, ela propaga a energia por aí. Sendo que na onda mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar. Ou seja, essa energia ela só vai se propagar na matéria, seja no ar, seja num objeto mesmo como uma corda. Então, essa é a principal característica da onda mecânica. Ela precisa de um meio material para se propagar. E um exemplo que a gente viu bastante é o som. O som ele só se propaga no ar. Onde não tem ar, o som não se propaga. É por isso que se um dia vocês forem para o espaço, lá vocês não vão escutar nada, né? Fora da nave. Porque não tem ar, vocês vão estar no vácuo. Já a onda eletromagnética, ela consegue se propagar no meio material, mas ela também consegue se propagar no vácuo. E um grande exemplo disso aqui é a luz. A luz ela se propaga no vácuo, tanto que ela sai lá do Sol e chega até o nosso planeta. Ela passa ali pelo espaço até chegar a gente. Então, essa luz se propaga no vácuo. Uma coisa interessante é que no vácuo, a onda eletromagnética ela se transporta na velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, é muita coisa. É a maior velocidade já medida pelo ser humano. Então, é por isso que a luz é tão rápida, parece até instantânea, né? Quando a gente liga a luzinha aqui na nossa casa, é algo muito rápido. É claro que aqui na nossa casa a luz não está se transportando no vácuo, então a velocidade é um pouquinho menor que a velocidade da luz, mas ainda assim é algo muito grande. Eu acho que eu até já comentei isso com vocês em aula, mas um exemplo clássico disso aqui, dessa diferença da velocidade, é nas tempestades. A gente sempre escuta, vê o raio, né? E depois escuta o barulho dele, depois escuta o
o trovão, eu sempre esqueço qual é o barulho e qual é o raio. Mas a gente vê o raio e depois escuta o barulho. Porque a luz, ela chega muito mais rápido a gente do que o som, que é uma onda mecânica. Então, isso é uma coisa legal para a gente ver essa diferença das velocidades da onda eletromagnética, que representa a luz, e da onda mecânica, que um dos exemplos é o som. Vamos agora para a questão 7. Um homem adulto conversa com outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro da sua voz. Interessante. Enquanto isso, duas crianças brincam, emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças? Aí aqui tem opções que dizem que é o timbre, a altura, a intensidade, o timbre. Vamos relembrar aqui rapidinho o que são essas coisas. Vamos lembrar que a altura do som não é o que a gente relaciona a volume. A altura está ligado a um som grave ou um som agudo. Lembrando que o grave é o que tem menor frequência e o que é agudo é o que tem maior frequência. Então, a altura está ligado a isso, um som grave ou um som agudo. A gente relaciona grave a uma voz que é assim mais grossa e uma voz aguda a uma voz que é um pouco mais fina. Beleza. A intensidade é o que a gente relaciona ao volume, que é um som forte ou um som fraco. Então, essa intensidade está ligada a isso, ao volume. Se o volume é alto, é um som forte. Se é um volume baixo, é um som fraco. É uma intensidade alta ou uma intensidade baixa. Já o timbre é a característica que cada onda sonora vai ter. Cada pessoa tem um timbre, cada instrumento musical tem um timbre. Mesmo que eles estejam na mesma altura, com a mesma frequência, vamos lembrar que essa altura, a frequência, ela também caracteriza as notas musicais. Cada nota musical é uma altura diferente do som, é uma frequência diferente do som. Então você pode ter uma bateria, uma bateria não, vamos colocar um baixo e uma guitarra, tocando a mesma nota musical, ou seja, elas estão com a mesma altura, mas você vai escutar coisas diferentes, você vai saber distinguir qual é o som do baixo e qual é o som da guitarra, porque eles têm timbres diferentes. Cada corpo vai ter sua onda sonora, seu formato de onda sonora característico. Então, aqui nessa situação, vamos lá. Eu sei que as crianças, elas estão emitindo gritos eufóricos. Então, a gente sabe que a intensidade do som que elas estão emitindo é diferente da intensidade aqui da conversa entre os dois adultos. Porque eles dois estão aqui conversando num nível de modo amistoso, sem elevar o nível da voz. Então, a gente sabe que a intensidade entre eles dois já é algo diferente. Legal. A gente sabe que a voz das crianças e a voz de um homem adulto é diferente a altura, porque geralmente um homem adulto tem uma voz mais grave e a criança tem uma voz mais aguda. Então aqui a gente já vê a diferença na altura do som. Um vai ter uma voz mais grave e um vai ter uma voz mais aguda. Legal. Outra diferença, provavelmente, é o timbre. Porque o que acontece? As crianças e os homens adultos são pessoas diferentes. Então, elas emitem ondas sonoras com características diferentes, porque são pessoas diferentes. Então, aqui, ó, a altura, a intensidade, o timbre são as características que vão diferenciar os sons emitidos, tanto pelos homens adultos, tanto pelas crianças. Então, aqui na questão 7, a opção correta é a letra E.